Vocês já repararam quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Quantas vezes Ele nos chamou para perto? Quantas vezes nós estivemos tão íntimos e pensamos que aquela intimidade iria só aumentar? E mesmo assim, em algum momento, nós nos afastamos. Nós nem vemos como nos distraímos, né? Nós nem vemos em que momento nós olhamos para os lados, nós olhamos para trás e regredimos. E dentre essas vezes nós voltamos de novo e de novo. E Ele nos chamou mais uma vez e Ele teve paciência, e Ele nos perdoou, Ele nos acolheu, Ele nos fez promessas tão encantadoras, na qual nós nos deliciamos, nós nos acalentamos no colo dEle, cremos nessas promessas, mas em algum momento nós nos esquecemos. Promessas foram sendo apagadas da nossa memória e começamos a nos distrair com coisas que não nos levaram para essas promessas. E agora, quando nós nos vemos em meio às dores, dores físicas ou dores sentimentais ou dores psicológicas, nós nos lembramos das promessas e nos lembramos de o quanto nós nos afastamos dela. Sabe, Deus é sempre bom. Ele é um ótimo pai. E, sabe, naquela passagem do filho pródigo, se aquele pai tivesse ido atrás do filho, ele não teria voltado sozinho. Mas antes, o pai tentou o convencer. Nenhum pai abre a porta da sua casa e deixa seu filho ir embora assim. Um pai que ama aconselha. Aquele pai disse todos os benefícios que ele teria se ele continuasse. O pai alertou aos seus filhos todos os males que tinha lá fora. Ele alertou. O pai, ele cuidou do seu filho o melhor que ele pôde. Ele deu tudo, a vida toda. Tudo que o filho precisava estava ali na casa do pai. Mas em algum momento, o filho esqueceu. Perdeu a importância que aquelas promessas tinham. A herança, não material, mas toda a herança do amor, toda a herança moral, ali que seu pai o passaria, foi perdendo a importância. E ele olhou lá para fora e viu as coisas boas que o encantavam lá fora. Mas para isso, ele teria que se afastar do pai. E sim percebeu o quanto mal lhe faria, ele foi. Ele foi com uma bênção do pai. Ele pediu a sua herança e o pai o deu. Ou seja, o pai ainda o deu o suficiente para que ele ficasse bem, ainda longe dele, de tanto que o pai amava o filho. Só que se o pai fosse atrás daquele filho, ainda lá no mundo, no meio do pecado, no meio das perdições, das festas, das bebedices, dos falsos amigos, e o pai continuasse lá, filho, como você tá? O dinheiro tá acabando, toma mais aqui. Se o pai continuasse lá e dissesse, não, filho, não dorme no chão, comprei uma cama para você, dorme aqui. Filho, você não tem onde dormir, eu vou pagar uma hospedagem para você. Aquele filho se perderia e se afundaria cada vez mais, entende? Então o pai lhe deu o suficiente para ficar bem durante certo tempo, para que ele ainda tivesse tempo de se arrepender sem precisar sofrer para voltar. Mas sozinho, longe do pai, chegou uma hora que começou a doer. E o pai ainda estava lá. O pai ainda olhava para o horizonte e esperava o filho. O pai ainda tinha outra parte da herança. O pai tinha mais herança que ainda poderia dá-lo. Só que o pai não poderia sustentar aquele filho no meio do pecado e ver o seu filho se afundando cada vez mais. Então o filho começou a sofrer e doeu. E aquele pai sabia que o filho dele estava sofrendo. Aquele pai sabia que uma hora o dinheiro ia acabar, que os falsos amigos iriam se afastar. Sabia que chegaria uma hora que mais ninguém poderia o ajudar. Mas o pai poderia. E foi aí, foi na hora que doeu, na hora que ele teve fome, na hora que você tem fome espiritual. Foi na hora que ele estava sozinho, sem ninguém, a hora que você se sente sozinho. Foi quando ele se sentiu desamparado, quando você não tem mais ninguém que pode te ajudar. Foi quando ele sentiu dores e não tinha ninguém para cuidar dele. É quando vem aquela enfermidade, é quando você sente ansiedade, é quando sua cabeça está confusa. Então ele lembrou, só tem um que pode me ajudar. E ele voltou para o pai arrependido, pensando, Deus,
os servos do meu pai, os menores lá, até eles comem, até eles estão melhor do que eu. Vou pedir ao meu pai para que eu possa ser pelo menos um servo dele. Aquele filho entendeu que até ser um servo, se humilhar diante do seu pai, estar prostrado e trabalhando, mas estar perto do pai, passando dificuldade, ainda é melhor do que estar longe dele. E ele voltou quebrantado, voltou prostrado e sentindo aquela dor. Ele quebrantou o seu orgulho, acreditando que a presença do pai seria melhor do que manter aquele orgulho e ficar longe dele. E para surpresa dele, quando ele chegou, o pai veio correndo, o pai veio de braços abertos e ele prostrado pensando, meu pai irá me castigar, será que meu pai não irá me aceitar, terei que me humilhar para que ele me aceite como um servo. E o pai o abraçou, o pai prometeu lhe dar nova herança, o pai então resolveu fazer uma festa porque aquele filho estava de volta. Queridos, eu te falo isso me arrepiando. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um. E quantas vezes, meus queridos, quantas vezes nós nos afastamos, estávamos ali na presença de Deus, cumprindo as promessas dEle, e Ele prometeu que iríamos ser usados por Ele, que iríamos alcançar muitas bênçãos, que teríamos tantas promessas, e nós fomos vivendo ali na presença dEle, e de repente fomos nos esquecendo dessas promessas e olhamos para o lado. Olhamos para a oportunidade de uma vida sentimental, para a oportunidade de um emprego, para a oportunidade de amizades, para a oportunidade de lazer, por vaidades. Então fomos nos afastando do Pai tão devagarzinho e fomos andando. E só quando doeu, só quando veio a dor, é que percebemos o quão longe do Pai nós estávamos. E lembramos quem é o único que pode nos ajudar, nos preencher, nos proteger e nos dar a verdadeira herança. Ei, talvez essa dor seja o seu prumo. Talvez essa dor seja o seu prumo. E quando você se aprumar, não se esqueça de onde você veio, mas não olhe mais para lá. Tome posse da herança do Pai. Aproveite a festa que Ele faz mediante o seu arrependimento. Aproveite a alegria que Ele sente quando você se arrepende de verdade. Descanse nos braços do Pai. Abrace Ele, nunca mais solte, nunca mais se afaste desse Pai. Trabalhe para Ele, faça tudo que o agrade, porque Ele é digno, Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda servidão, toda submissão, porque é Ele quem cuida de ti. Ele cuida. Ele te quer, Ele ainda cuida de você, Ele te ama muito, mais do que alguém amou ou amará. Valorize o maior Pai e o maior Senhor. Guarde essa palavra no teu coração, que seja uma semente e gere bons frutos. Deus te abençoe. Curta, compartilhe e edifique.